Ô pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com o nosso podcast Dicas do Professor, né? Aqui eu sempre digo para vocês, né? Estou tentando, então estou com a câmera estou com a câmera, tá? Não vou prometer que vai aparecer o vídeo para vocês. Eu não prometo, mas às vezes eu cumpro, né? Eu não prometo, mas às vezes eu cumpro. E hoje, né, dentro dessa nossa ideia de conversar com pessoas que fazem, né? Conversar com quem faz. Já falei, vou falar assim, ó, esses bam a gente enxerga no congresso, a gente não precisa ir atrás. Quem faz, normalmente está fechado dentro de uma sala, né? Normalmente está atrás dos livros, é alguém que está trabalhando. E essas pessoas que estão trabalhando são pessoas difíceis da gente encontrar. E eu consegui encontrar uma pessoa que trabalha pra caramba aqui. A professora Marilise foi minha professora, tá? Você vê que eu tenho o cabelinho branco aqui, ela não, mas ela foi minha professora, tá? Professora aqui da pós-graduação e da graduação da Universidade Positivo. Tenho o prazer de dizer que é minha amiga, considero como uma pessoa muito amiga minha. Né? Temos um vínculo muito anterior da gente se conhecer. Né? A professora Marilisa estudou com o Edgar. Quem não conhece o Edgar precisa. Tá? Quem não conhece o Edgar precisa conhecer o Edgar. Né? Não procura o Edgar no Instagram, não procura o Edgar no Facebook. Vá lá na clínica dele e diga que eu disse que é para você ir lá conversar com ele. Né? Professora Marilisa, até onde eu sabia, né, e a gente começar a conversar sobre isso, é uma das pessoas que mais publica, né, que mais eu vi publicação científica. E eu tive uma dificuldade muito grande para entrar nessa área, para começar a trabalhar com isso. Publiquei acho que 4, 5 artigos. Né? Um deles, 100% meu esforço, e daí a gente aprende a questão da colaboração dos demais, mas para a gente construir uma carreira, né, tanto clínica quanto acadêmica, a gente tem que batalhar muito. Então eu gostaria de trazer para vocês aqui uma conversa sobre carreira acadêmica. E a professora Marilise, para mim, é o exemplo que eu posso trazer para vocês, porque é o meu exemplo, né, com relação à carreira acadêmica. Eu vou deixar que a professora se apresente para vocês. Tá? É minha amiga, mas eu chamo ela de professora, porque ela me deu aula e eu tenho muito respeito pelo conhecimento que ela traz. E eu acredito que vocês vão aprender muita coisa sobre odontologia, né, falando sobre carreira acadêmica aqui. Professora, muito bem-vinda, muito obrigado. Obrigada a você, Eugênio, pelo convite. É uma satisfação, né, poder falar um pouquinho a respeito da minha trajetória profissional, que o Eugênio, como ele bem disse, já compartilhou um pouco comigo disso, sendo aluno aqui do nosso programa de pós-graduação. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito da trajetória. Então, como é que a gente consegue, né, alcançar aí uma carreira, para quem pretende, obviamente, seguir uma carreira acadêmica. A gente sabe que esse não especificamente, pode não ser especificamente um desejo de todas as pessoas que ingressam no curso de odontologia, mas para quem tem esse viés, tem essa tendência, como eu já tinha desde a graduação, já tinha essa perspectiva, esse vislumbre, né, da carreira docente, eu vou passar um pouquinho da minha experiência, né, como é que eu cheguei nesse ponto e como é que eu consegui tantas publicações, enfim, nessa minha jornada. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, desde quando eles iniciam, né, os primeiros períodos da graduação, que não tem um segredo que não seja estudar. E esse estudar, ele é independente, né, Eugênio? Ele é independente se a pessoa vai seguir a carreira acadêmica ou se ela vai ser uma pessoa de atuação clínica especificamente. Então, Deixa eu só... professora, esse estudar não quer dizer que vai cair na prova, né? É além disso, né? Exatamente, Eugênio. Eu estudar além da prova, né? As pessoas têm uma tendência a estudar especificamente para a prova e um dia antes da prova. Então, o processo, até por isso que tem esse nome, né? Processo ensino-aprendizagem. Ele é um construto, então você tem que iniciar, tem que ter o hábito, né, do estudo desde lá do seu primeiro ano, primeiro período da faculdade, primeiro semestre. Então, essa é a primeira coisa que é fundamental. A segunda, que eu sempre comento, é que além dessa questão toda de ter o desenvolvimento do estudo, o hábito de estudar, porque isso se desenvolve como tantos outros hábitos nossos na vida, né? Além de estudar, é procurar se aproximar de professores que você julgue que sejam seus exemplos, né? Então, eu me aproximo do professor tal porque ele é muito bom, porque eu acho que ele é um ícone daquela área. Enfim, vai procurando se aproximar dessas pessoas que vão te dar um suporte para você te ajudar a construir essa sua carreira e que ela tenha a pessoa possa realmente contribuir de alguma forma. Acredite no seu potencial e procure esse determinado professor. Isso é um ponto fundamental. A outra
coisa também, Eugênio, é, sem sombra de dúvida, se envolver em monitoria, iniciação científica. Para quem quer especificamente carreira docente, não tem como você passar sem uma iniciação científica muitas vezes. Porque é na iniciação que você vai ter um contato maior com aquele professor, com o método científico, vai aprender a ler melhor, vai ter contato com o artigo, né? Aprender a fazer um método, uma discussão, construir tabelas, formatar documentos. Então, todo o processo da iniciação científica, ele, sem sombra de dúvida, ele é importante até mesmo por quê? Porque depois, se você quer seguir a carreira docente, vai ingressar, procurar mestrado, curso de mestrado, curso de doutorado, sem esse embasamento fica um pouco mais difícil. Não é que seja impossível. Então, também não estou dizendo aqui que só faz mestrado, doutorado, segue carreira acadêmica quem faz iniciação. Não é isso. Mas a iniciação científica é, sem sombra de dúvida, um facilitador. Vai ajudar muito você lá na frente a se fazer seu mestrado, doutorado. E aí, logicamente, depois, eu sempre costumo dizer isso, a gente comenta muito até em casa, né? Eu estudo todo dia. Não tem um dia que acabe não estudando. Ou lendo um artigo, desenvolvendo um texto. Como professor de pós-graduação, isso é muito presente, muito constante na nossa vida, né? Essa coisa do todo dia estudar, trabalhar, todo dia vendo trabalhos, vendo artigos. E isso vai também fazendo com que a gente desenvolva essas ferramentas, essas habilidades de escrita. Então, a gente vai desenvolvendo uma forma, Eugênio, que nos permite trabalhar com a escrita de um jeito mais simples, porque você está tão habituado a ler aquelas coisas, como que você escreve uma introdução, um desenvolvimento de um trabalho, como que você faz uma discussão, uma conclusão, que seja, por treino, né? Então, é isso que eu falei lá desde o começo. O hábito do estudo, o hábito da redação e o hábito da escrita científica é treinamento, né? Conhecimento e treinamento. Então, essa é a dica principal que a gente deixa para quem quer, né, se aventurar aí, pensar, né, em seguir uma carreira acadêmica e ter muitas publicações. Não é nada simples, né, eu já digo isso, e cada vez os processos são mais difíceis no campo. Às vezes as pessoas falam, você é professor, né? Como se fosse uma coisa simples, né? E não é. Não é simples ser professor, é difícil ser pesquisador, juntar as duas coisas é mais difícil ainda. Então, é uma carreira que ela é difícil. Não vou dizer que seja simples, ela é desafiadora e difícil. Mas quando a gente faz com amor, no meu caso específico, estou dizendo assim, por mim daí, né? Como também, lógico, eu tenho N exemplos de colegas que são assim. Eu faço com muito carinho o que eu faço. Eu gosto realmente do que eu faço. Então, a minha dedicação à pesquisa, à docência, é por vocação. Isso eu tenho certeza absoluta. Não teria feito outra coisa diferente. Por mais que eu tenha atuado em clínica durante 17 anos em consultório, mas sempre conciliei com vida acadêmica. E agora cheguei num ponto da minha carreira que me permite não fazer mais clínica, né? Então, escolhas aí que a vida vai trazendo pra gente, né, Eugênio? E que é o que eu gosto de fazer, sem sombra de dúvida. Eu criei o gosto por isso, não vou dizer muito tarde, mas mais tarde, mas eu gosto de trazer para as pessoas aquilo que eu gosto, né? Então eu falo muito sobre cirurgia nesse podcast e eu tenho, né, um gosto muito grande que eu criei pela docência. E a questão de produção de pesquisa. As nossas pesquisas são mais voltadas para o âmbito clínico, né? Mas eu tenho também um prazer, um gosto em dizer que na minha primeira turma de especialização eram 4 alunas, só mulheres de especialização de cirurgia, tá? 4 alunas, 2 estão concluindo o mestrado, uma terceira está entrando no mestrado. Nós tivemos uma segunda entrada de turma com 3 alunos, um deles já mestre, e eu sou orientador dele no doutorado numa faculdade do México, um doutorado online que se faz, é aprovado pela Pan-Americana. Eu sou péssimo para nome das coisas, acho que esse é o problema quando eu dou aula. E agora nós temos uma nova turma que entrou com mais 3 alunos e um deles ingressou aqui também no doutorado da Positivo. No mestrado, desculpa, da Positivo. Então, assim, eu acho que eu não quero que as pessoas passem pelos perrengues, pelos problemas, pelas dificuldades que eu passei. Né? Então, assim, eu trabalhei 20 anos na clínica para entender que eu precisaria estudar e também ver que eu tinha na mão uma fonte rica de pesquisa, só que eu não sabia pesquisar. Né?
Então, eu acho que, como disse a professora ali, né, você fazer uma iniciação científica enquanto na graduação, ela pode não te direcionar diretamente para um mestrado ou na sequência para um doutorado, mas ela pode te trazer a visão daquilo que você faz no teu dia a dia, né? Na questão de, opa, eu posso aprender mais com isso aqui, eu posso usar isso aqui para ensinar alguém, né? Eu entendo perfeitamente uma pessoa que trabalhou com endo querer mudar de áreas, né? Brincadeira, eu estou falando isso por causa do Edgar. Mas essa questão, eu faço essa pergunta assim bem séria, faço a brincadeira para depois ir uma pergunta bem séria assim. Tem tempo? Assim, a primeira pergunta, são duas perguntas. Tem tempo? Você acha que eu ter deixado esses 20 anos, eu perdi tempo, não falando especificamente de mim, assim, uma pessoa que está ali no consultório agora, assim, mas eu queria muito, será que tenho tempo ainda? E outra coisa, daí comparando com o que eu digo, porque eu falo do que eu gosto, então eu digo que a odontologia tem espaço para todo mundo ainda, sabe? Ah, mas eu vou lá fazer a faculdade, mas que meu pai era dentista, meu avô era dentista. Né? Não, no tempo do meu avô era muito melhor, no tempo do meu pai era muito melhor. Não, eu fiz ser bom para mim. E você, se você sair da faculdade, você pode fazer ser bom para você ou não. Né? E aí, assim, com relação à área da pesquisa, né? É difícil abrir um consultório e atender, esperar os pacientes também é difícil. Você resolver ser jogador de futebol e passar nas peneiras é difícil. Então, assim, quem quer facilidade está no mundo errado, né? Está no plano evolutivo errado. Né? Então, a segunda pergunta é assim, tem espaço? Tem espaço? Eugênio, assim, ó, não tem tempo, tá? Não tem essa questão, eu fiquei 15 anos fora, já não sei mais como é que faz. Não tem isso, por quê? Primeiro porque um programa de pós-graduação, quando a gente vai e ingressa, né? Lógico, tem ferramentas, algumas habilidades que eu acredito que quando você fica muito tempo, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Vamos pensar assim, do ponto de vista tecnológico, tá? E não deixa de ser um desafio. Porque a pessoa que está ali no consultório muitas vezes não usa determinadas ferramentas que nós usamos em pós-graduação, ferramentas, por exemplo, construção de texto, de repente uma planilha, alguma coisa assim, algum recurso, pode ser que a pessoa tenha um pouco mais de dificuldade, mas a gente sempre vai dar suporte enquanto professor de programa de pós-graduação, né? Isso faz parte do desenvolvimento, por exemplo, se a gente pensar em mestrado, sem sombra de dúvida, um professor, seu orientador, vai chegar, a gente não sabe fazer, vamos sentar juntos e vou te ajudar para você, de repente, conseguir ultrapassar essa barreira, que seja um desafio aí para você. Existe também a questão da língua, né? A gente trabalha muito com construção, elaboração de textos em inglês, mas cá entre nós, se a gente também pensar que hoje em dia a gente tem muito recurso da inteligência artificial, eu acredito que a própria inteligência artificial é uma forma também, é um instrumento que a gente tem usado, obviamente, com critério, com rigor, evitando plágios e N problemas que a gente possa vir a ter a partir do uso dessas ferramentas, vai também ajudar nesse processo. Vai fazer com que esse caminho não seja tão doloroso, né? Em termos da pessoa, e agora como é que eu faço? Eu não sei usar o recurso. E olha, cá entre nós, né, também a gente tem tanta ferramenta na internet, tenho dúvida, não sei fazer uma planilha. Google, YouTube, a gente tem vídeos N que nos ajudam. Então eu penso que talvez seja isso. Os desafios sejam mais nesse sentido. Mas não, a pessoa nunca pode pensar na incapacidade. Não tenho tempo, estou velho, já passou meu tempo, já não é... Isso não. E a gente tem observado cada vez mais na diversidade de faixa etária que a gente tem em programas de pós-graduação. Você tem desde o aluno que é recém-formado, que está super antenado e tudo mais, como pessoas que chegam para nós, estou afastada há muito tempo, faz tempo que eu não estudo. Né? Estudava coisas assim no consultório, e em congresso, mas local, não pensava muito em congresso de pesquisa. Então não tem tempo, né, Eugênio, para isso. E uma outra coisa só para complementar, Eugênio, eu queria deixar, que eu acho que registrado, que é bem importante, é assim, ó. Quando a gente está falando de pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente está pensando em processos de formação para docência e pesquisador. A gente tem que lembrar que muita gente hoje está buscando isso como forma de complementar o seu consultório, por meio desses cursos que as pessoas estão fazendo. Então, você tem um consultório que tem um espaço lá e a pessoa vai fazer em office um curso, vai ofertar. Então, precisa, sem sombra de dúvida, dessa titulação
para você poder ministrar esses cursos. Então, também uma ferramenta interessante, uma certificação que você tem, que vai ajudar, sim, no teu desenvolvimento profissional também. Então, acho que basicamente isso. Então, não tem tempo. Tá? Não tem tempo. Esse curso, né, que seria um curso de consultório, eles chamam os Master, né? Master, Office, né? Ele serve para você também certificar o teu aluno, né? Isso. Você traz mais credibilidade ao seu aluno, né? Uhum. Eu acho muito interessante toda essa área, não é à toa que estou mudando a minha vida para essa área, né? Eu gosto não gosto tanto de estudar, mas a gente estuda sem perceber, né? Chega um momento a gente estuda sem perceber, né? Assim como eu estou 100% do tempo ligado no celular, porque eu sempre tenho um aluno de plantão, né? A gente começa a conversar com os alunos e eu digo, não, mas essa questão que você está falando tem um artigo. Qual artigo? Peraí. Né? E já puxa, já tem o artigo, já manda o artigo, né? Isso enriquece as conversas e as questões que a gente traz não só para a graduação, como para a especialização. E eu tenho dado muito valor nessa parte do pós, sabe? Assim, mestrado, doutorado. Né? Não estou dizendo que isso está banalizando, porque também digo que nem a odontologia está banalizada. Eu acho que você tem os bons e os maus profissionais em tudo quanto é área, né? Mas a gente também tem que procurar cursos que deem suporte dentro daquilo que a gente procura. Né? Qual é o melhor? O melhor é aquele que entrega aquele que eu quero. Né? E eu, muito feliz, fiz o mestrado e na sequência o doutorado aqui na Positivo, e na sequência também fui contratado aqui na Positivo. Né? Então, assim, eu sigo a filosofia Positivo. Né? Agora não é mais o Positivo, é o Cruzeiro do Sul, mas eu sigo a filosofia Positivo. Né? E fico muito feliz da professora ter dispensado um tempo para conversar comigo aqui. Né? Vamos divulgar essa conversa nossa aqui e espero que as pessoas entendam, né, que a odontologia tem várias faces. Né? A gente tem muitas opções dentro da odontologia. Né? O consultório é uma delas, né? O serviço público é outra delas, e a carreira acadêmica é outra delas. Mais outras que a gente não vai ficar falando aqui, porque com certeza eu já esqueci das outras. Muito obrigado, fico muito feliz com a sua participação. Obrigada. E para quem tá acompanhando, tirando sarro de mim, esse não é o episódio 7, tá? Porque eu pus o episódio 7 3 vezes, então esse não é o episódio 7, tá? Mas vou colocar o número certo ali para vocês. Obrigado.